Sempre a comparação que se faz entre os avanços técnicos é sempre comparado aos avanços ocidentais. E essa mentalidade é tão grave quando nós vemos que isso traz breves consequências nefastas dentro das próprias sociedades, que foram divididas entre si para melhor dominação, porque viam os antropólogos, viam os religiosos a estudarem esses mesmos povos, mas não tendo um conhecimento bastante aberto, mas um conhecimento bastante fechado, porque esses povos abriram os seus países, abriram os seus territórios, mas infelizmente o que ganharam foi que foi a escravatura a longa escala, mais de 500 anos de exploração e desconsideração. Isso nós podemos ver nos escritos da história, nos escritos de filosofia. Mas, contudo, existe essa revolta interna, porque os pensadores que surgem depois de tanto tempo de sofrimento começaram a denunciar, vendo que isso ia acontecendo dentro das mesmas sociedades. Porque se nós estamos aqui a pensar, vamos aqui falar no século XV, nós vemos que existia uma breve distinção entre o índio e o negro africano. Porque para o índio até existia um estatuto especial, tanto os padres da igreja como o Papa escreveram alguns decretos para poderem permitir que os missionários apenas evangelizassem os índios, mas que os africanos fossem dados à escravatura. Isto nós podemos ver em Francisco de Vitória, que aprovou concretamente a evangelização dos índios, mas não disse nada sobre a escravatura do homem negro. E por quê? Porque tanto a igreja, tanto a política, tanto a geografia, tanto a etnologia como a antropologia viam como o homem negro como uma pré-criatura, um pré-humano, uma pessoa, um ser humano sem alma, um ser humano que precisa ser civilizado. E essas mesmas características foram transmitidas ao longo dos tempos para poderem trazer o cristianismo, batizar essas mesmas pessoas, fazerem parte de uma comunidade e serem escravizadas. Isso durou ao longo dos tempos. E essa mesma mentalidade que esse povo foi adquirindo ao longo dos tempos trouxe consequências que muitas vezes ficaram marcadas dentro do seu interior, do seu íntimo, mas conseguiram conservar a sua cultura, a sua história e foram transmitidos ao longo dos tempos.